Esta é a foto de um menino junto a um terreno e a um comboio feito residência de refugiados. Estávamos em Ivankovo, na Croácia, ano de 1994. Esta foto ilustra o tema que vamos tratar hoje, migrações, pessoas em movimento por diversas razões no mundo, mas essencialmente identifica um convidado nuclear que vai estar neste Fronteiras 21. É brasileiro, licenciado em Economia em Paris, mas o mundo conhece-o por ser essencialmente também um dos maiores fotógrafos e um dos mais premiados no mundo. É uma honra, não é uma palavra gasta apenas, é verdadeira, receber neste programa Sebastião Salgado. Boa noite e bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, é um prazer enorme. Igualmente. Sebastião Salgado, recorda este momento, recorda esta criança, porque é que esta fotografia é tão especial ainda hoje? Eu recordo sim, para mim essa fotografia representa um dos campos de refugiados mais cruéis que eu já vi. Esses trens não moviam, esses trens estavam numa via, num desvio, e os refugiados que aproximaram da fronteira da Alemanha, mas que não foram aceitos na Alemanha, que eles faziam parte do primeiro grupo que saíram antes que a onda da bestialidade atingisse as populações locais. Para evitar que os homens fossem assassinados, que as mulheres foram violadas, eles saíram na frente. E aqui já não tinham entrado na Alemanha, já tinham tentado? Não preenchiam as condições ideais de um refugiado e nunca entraram na Alemanha. Ficaram vivendo num trem, onde passavam os outros trens de refugiados, mas eles não tinham o direito de ir e ficaram aqui com a guerra a poucos quilômetros deles, com um perigo imenso do que estava acontecendo com eles. E eles ficaram aqui num estado de uma tristeza profunda. Viveu de perto muito sofrimento, muita situação limite, muito conflito. Temos aqui uma outra foto. Esta ilustra um campo de refugiados, anárquico, eu diria, na Tanzânia. Isto é consequência do genocídio do Ruanda. É fácil para si diferenciar quase a tal bestialidade que encontrou? Há situações particularmente... O Ruanda ainda hoje é apontado como um exemplo dos mais terríveis que vivemos. Pois é, isso aqui foram os primeiros refugiados que saíram do Ruanda e entraram na Tanzânia. Isso aqui é o segundo dia da chegada deles. Com o início do genocídio no Ruanda, foram milhões de pessoas que abandonaram o país. Esse campo de refugiado, no primeiro dia, tinha em torno de 30 mil pessoas, uma semana depois tinha quase 1 milhão de pessoas. Então, aqui estamos iniciando a instalação desse campo na savana da Tanzânia. E como é que o fotógrafo, o repórter, que é no fundo também neste caso, vive no meio disto? Olha, é muito especial, porque são populações que até alguns dias antes tinham uma vida normal, viviam em equilíbrio, não é? Tinham uma casa, os filhos iam na escola, eles tinham um trabalho e de uma hora para outra não tinham nada mais. Então eram pessoas inteiramente assustadas, totalmente plenas de dignidade, à busca de um novo equilíbrio, de uma nova forma de vida, cheio de interrogação. Não sabia o que ia acontecer com eles, de forma alguma, não sabia nem se ia ter alimentação, assistência médica, nada. E então, era primeiro contato com o exílio, um momento muito especial. O Sebastião Salgado depois mantém sempre alguma atenção a estes casos, posteriormente? Olha, essas histórias eu levei muitos anos para realizar. Eu vivi muito tempo com essas populações. Então, eu acabei conhecendo muito as pessoas, a forma de vida. Na realidade, eu morava aqui com os médicos, eu fiz parte durante muito tempo dos Médicos Sem Fronteira, eu morava com eles assistiam às populações e eu passei muito tempo com essas populações e pude observar a instalação, a esperança e depois o desespero de não poder voltar. Quem não voltava eram os familiares destas pessoas que estão aqui retratadas. Estamos no Kurdistão iraquiano. Esta foto, a maior, é a sua e é de 1997. Há 14 anos que estas pessoas esperavam por homens que tinham sido levados por tropas iraquianas. O que é que lhe diz esta fotografia quando olha para ela? É terrível, porque esses homens foram assassinados pelo exército de Saddam Hussein. Eles foram levados e nunca mais voltaram. E essas mulheres não podiam se casar, porque não tinha prova da morte do marido delas. E elas buscavam, todas as pessoas que chegavam, elas vinham com os retratos, grupos de mulheres, apresentando para ver se por acaso alguém não tinha visto essas pessoas. Eram momentos assim, duríssimos, né? No norte do Iraque, no Kurdistão iraquiano, um momento muito difícil para essas populações todas.
Eu olho para esta foto, Sebastião Salgado, e olho para esta criança lindíssima que está aqui retratada. Às vezes, quando se fala de migrações, de refugiados, me fala sempre do medo daquilo que é diferente de nós. Esta criança podia ser caucasiana, podia viver em Portugal, em França, não é? Claro, mas olha bem, isso aí é o norte do Iraque. Isso tem 20 anos que eu vi essa fotografia, mas a situação é exatamente a mesma hoje. O que está acontecendo lá, exatamente a mesma coisa. E é por isso que hoje se justifica falarmos outra vez dos refugiados, das migrações. É o convite que lhe faço e, obviamente, aos espectadores que nos acompanhem, a mim e ao Sebastião Salgado, já a seguir Fronteiras 21, migrações, problema ou solução? Boa noite e bem-vindos. Migrações, problema ou solução, ameaça ou oportunidade. Já sabe que Sebastião Salgado é um convidado nuclear central deste programa. Convido a juntar-se ao restante painel, que passo a apresentar também. Ao lado de Sebastião Salgado vai estar Gonçalo Matias, professor de Direito, especialista em Direito das Migrações. Sebastião, pode sentar, muito obrigado. Também connosco em estúdio Maria João Valente Rosa, socióloga, especialista em demografia, diretora da Pordata, bem-vinda igualmente. E ainda Jorge Maqueista Malheiros, geógrafo e investigador, coordenou, ajudou, foi um dos coordenadores de um estudo que vamos apresentar aqui em primeira mão, pela primeira vez, no Fronteiras 21, sobre migrações e sustentabilidade demográfica em Portugal. Desde logo porque Portugal, comecemos pelo exemplo mais próximo, não é uma ilha. Todo o mundo ocidental e a Europa em particular vive um problema de perda de população e de envelhecimento. A acreditar na demografia, que se costuma enganar menos, por exemplo, do que a economia, vamos chegar à metade do século com o maior crescimento populacional a acontecer em países como a Nigéria, a Índia, a República Democrática do Congo, a Tanzânia, o Paquistão ou a Etiópia, para dar alguns exemplos. Ou seja, no topo da lista não vai estar nenhum país da Europa, nem sequer do mundo ocidental. Este cenário pode alterar-se por via das migrações, dos fluxos de imigrantes, mas também é verdade que o mundo ocidental, que particularmente precisa deles, por questões de renovação de gerações, mas também de necessidade de mão de obra, de ativar a própria economia, é também esse mundo ocidental que mais os discute e teme, designadamente, no caso dos refugiados dos últimos anos. A verdade é, todavia, esta: sem fluxos migratórios, dificilmente a Europa, por exemplo, deixará de estar condenada a uma espécie de irrelevância populacional. Pegamos então no exemplo português. Para dar números a esta questão, Portugal tem hoje, no território do continente português, mais Açores e Madeira, sensivelmente 10 milhões e 400 mil habitantes. A manter-se a situação atual, iremos chegar a 2060 com apenas 7 milhões e 800 mil habitantes em Portugal. Daí a pergunta de início deste debate: se um país, no caso concreto Portugal, pode morrer de velho? Os países podem morrer de velhos? Atualmente habitam em Portugal 10.358.100 pessoas. Quase mais 1 milhão que há 30 anos. Vivemos agora mais nas cidades, temos menos filhos e vivemos até mais tarde. E as famílias? É difícil definir um padrão. Em cada 5, uma tem apenas uma pessoa. Grande parte já passou os 65 anos. O número de idosos bate o seu recorde histórico. São já mais de 2 milhões. E nunca houve tão poucos jovens. Ler, escrever e contar já não é suficiente. 4 em cada 10 adultos ativos têm pelo menos o ensino secundário. A escolaridade aumentou, principalmente das mulheres, que marcam mais presença no mercado de trabalho. E se nos anos 60 e 70 éramos claramente um país de imigrantes, hoje as nossas fronteiras estão em permanente movimento, nos dois sentidos. E nas próximas décadas, será que o futuro nos reserva grandes surpresas? Imaginemos que vamos viver até mais tarde e que a fecundidade aumenta ligeiramente. Um cenário possível à luz do que sabemos hoje. Como seríamos em 2030? Seríamos um país mais envelhecido e com menos pessoas. Quase metade da população teria 50 ou mais anos. O número de idosos poderia passar a representar o dobro dos jovens e passaria a haver apenas 2 pessoas em idade ativa por idoso. Não é imaginação. Portugal terá uma população mais envelhecida. Desconhece, no entanto, a contribuição das migrações. Mas se é quase certo que a nossa demografia será bem diferente, a verdade é que também a sociedade como um todo se vai alterar.
Aí, mais do que certezas, são as perguntas que nos desafiam a entrar no futuro. Vamos, pois, às perguntas, cumprimentando mais uma vez todos os presentes no Teatro Tal em Lisboa, a partir do qual se faz sempre este Fronteiras 21, uma parceria RTP Fundação Francisco Manuel dos Santos. Dirige a Pordata, que tem ligação precisamente à Fundação Francisco Manuel dos Santos, uma das convidadas de hoje, que é Maria João Valente Rosa. Bem-vinda, já o disse há pouco, demógrafa, especialista nestes movimentos populacionais. Maria João, vimos este filme animado que nos transporta para uma ideia quase fatal de um país em que vamos ser cada vez menos e mais velhos. A minha pergunta é, nós já somos hoje um dos países mais envelhecidos do mundo. Exatamente. Eu acho que já não é novidade para ninguém e eu diria que somos um país que envelheceu muito rapidamente nos últimos anos, nas últimas décadas, e essa rapidez teve a ver exatamente, diria eu, com uma palavra que resume tudo, que é o desenvolvimento. Ou seja, nós, no início dos anos 60, éramos, no quadro da União Europeia, um dos países menos envelhecidos. Todos os países envelheceram, mas nós fizemos este percurso de uma forma muito mais rápida que os outros. Mas todos os países da União Europeia também estão envelhecidos e, aliás, o envelhecimento já é uma tendência que tem uma dimensão mundial. Ou seja, portanto, de uma maneira geral, o mundo está a envelhecer. Para recuperar em termos de desenvolvimento, acelerou o envelhecimento, é isso? Pois, porque a fecundidade, por um lado, diminuiu significativamente. Também sabemos que o desenvolvimento é o melhor contraceptivo, não é? E isso significa que, nascendo menos crianças, há menos jovens. Por outro lado, a esperança de vida aumentou e muito. Isto significa que não só as crianças que nasciam tinham a oportunidade cada vez mais de passar com sucesso o primeiro ano de vida, com vida, mas também depois podiam viver mais tempo e, chegando às idades mais avançadas, também a esperança de vida foi aumentando. Ou seja, foi uma conquista sobre a morte que se deu à escala, neste momento, do mundo, embora existam países ainda com problemas muito graves, como teremos com certeza a oportunidade de falar, em relação à morte, mas foi uma conquista que a Europa toda ela alcançou e que Portugal felizmente também alcançou. Portanto, em síntese, eu diria que o envelhecimento não é algo de muito mau. O problema é o que nós estamos a fazer com este envelhecimento, porque nós não estamos a gostar dele, estamos a conviver mal com ele e, por outro lado, também saber de que modo é que alguns sinais de envelhecimento podem ser atenuados. E eu chamo a atenção que o envelhecimento não se vai evitar. A demografia, como disse há pouco e muito bem, raramente se engana. E isto significa que, no futuro, seremos mais envelhecidos ainda que hoje. Maria João, estamos no lançamento do debate. Temos essa questão do envelhecimento, da evolução demográfica do país e temos o fator, e por isso hoje vamos falar de migrações, que parece algo que pode parecer menos, ou pode parecer algo menos concreto, mas verdadeiramente tem a ver com pessoas que entram, pessoas que saem de um determinado país. O fator migrações pode ser determinante para a evolução ser mais ou menos dramática. Exatamente, mais ou menos intensa. Ou seja, as migrações têm aqui um papel muito importante. Sem imigração, nós teríamos em Portugal menos do que somos hoje. Sem imigrantes, nós teríamos menos nascimentos do que temos hoje. Lembro que... Sem imigrantes com I, ou seja, sem aqueles que estão a entrar. Com I, exatamente. Nós ainda somos mais de emigrantes ou de imigrantes? Atualmente, nos anos mais recentes, voltámos a ter saldos migratórios negativos. O que é que isto quer dizer? Saem mais pessoas do que aquelas que entram. Mas lembro que sem imigrantes, sem entradas, teríamos menos nascimentos do que temos hoje, e hoje já temos nascimentos que estão muito abaixo da fasquia dos 100 mil por ano. Teríamos menos população e teríamos também menos população em idade ativa. E porquê? Porque a imigração que veio para Portugal é essencialmente uma imigração motivada por razões laborais, de mercado de trabalho. São pessoas que estão muito concentradas nas idades centrais e que são também elas as idades mais férteis e por isso também têm aqui os seus filhos e, por outro lado, contribuem para reforçar a população em idade ativa, que é aquela que se espera que no futuro seja a que vai registar a maior diminuição de todas. A população em idade ativa será uma população que já está a diminuir, mas irá no futuro ainda diminuir mais. Isto significa o quê? Em conclusão, que sem migrações, sem a imigração, migração será de algum modo uma bola de oxigênio e sem a imigração vamos estar perante
graves problemas, mais graves ainda do que aqueles que temos hoje. As migrações são uma parte, ou uma grande parte, da solução do problema da demografia deste país, de Começou Portugal. por responder à nossa pergunta genérica, mais solução porventura que problema. Vale a pena dizer que dentro de escassos minutos, está aqui o Jorge Maquês Tamalheiros precisamente para nos ajudar a olhar para isso, vamos ter pela primeira vez a apresentação do estudo Migrações e Sustentabilidade Demográfica sobre Portugal, com números bastante curiosos, mas eu não resisto a perguntar ao Sebastião Salgado se este primeiro retrato do país, quer no filme, quer no alargar do cenário que nos trouxe a Maria João Valente Rosa, o surpreende de alguma maneira. É este Portugal que olha... O Sebastião Salgado, vale a pena lembrar, dizia-me há pouco, chegou a viver em Portugal durante um ano, portanto, conhece Portugal e gosta de Portugal particularmente. Nós chegamos a viver em Portugal na época da Revolução dos Cravos, em 1974, 75, vivemos praticamente um ano em Portugal. E viajando muito para Angola, para o Moçambique, não é isso? Era a época também da independência desses países. E foi muito interessante de ver todo esse movimento populacional que existiu nessa época. O número de angolanos, portugueses, que já não sabiam mais direito que eram portugueses, que estavam abandonando a Angola, voltando a Portugal ou partindo ao Brasil, não é? O número de populações no interior da Angola e do Moçambique que se dirigiam a campos de refugiados em função da guerra instalada nesse país, não é? As populações abandonavam o campo e migravam do campo em direção a campos de refugiados e depois que terminaram os campos de refugiados, em direção às cidades. Quase que jamais as pessoas que viveram num campo de refugiado voltam a ser um trabalhador rural ou um proprietário rural. Ele já acostumou com o vizinho, já acostumou com a assistência médica e com a vida de uma certa forma urbana, porque são campos de refugiados, foram campos de refugiados imensos. Às vezes tiveram campos de refugiados de 100 mil, 200 mil pessoas. Então, esse movimento do campo em direção às cidades, nos países, no caso de Portugal, africanos, e depois das cidades em direção aqui. E existe um filtro, essas populações que chegam até aqui, na realidade, são as pessoas mais ousadas, são as pessoas que aceitam o desafio. Na realidade, os países que recebem o que tem de melhor nos países que exportam. Portanto, partilha desta leitura de que as migrações podem ser mais parte da solução para a Europa, designadamente, que precisa de gente. Pois é, a gente pode ver como uma parte de solução num primeiro instante, mas na realidade a imigração é uma recomposição da família humana, uma enorme recomposição da família humana. Olha, nós vivemos um modelo hoje profundamente capitalista, jamais nós tivemos uma sociedade, não é isso? De humanos trabalhando nesse modelo profundamente capitalista, com uma globalização massiva que houve no planeta, com uma necessidade. Olha, o meu país, o Brasil, quando eu era jovem, nós tínhamos em torno de 92% da população brasileira era população rural. Hoje nós devemos ter mais de 90% de população urbana. O que provocou isso? A segunda grande revolução industrial, a grande revolução comercial, a grande revolução produtiva. Então, nós tivemos uma modificação de modelo econômico no planeta inteiro e que leva a uma reorganização da família humana total. O que nós estamos vivendo aqui hoje é uma reorganização da família humana necessária e que sempre existiu na história da humanidade. Quando alargarmos o olhar para uma dimensão internacional, vou gostar de repescar essa ideia, mas aproveito então para pedir ao Jorge Maquês Tamalheiros que nos ajude, bem-vindo também, a olhar para o país hoje. Temos alguns gráficos que podem ajudar a isso. Como disse o Jorge, foi um dos coordenadores deste estudo sobre migrações e sustentabilidade demográfica portuguesas. O primeiro gráfico que temos, Jorge, é sobre a evolução concreta da população em previsão de 2015, é o ano de partida, 10.400.000 habitantes para 2060, onde, e agora peço-lhe que tome a palavra, a evolução pode apontar neste sentido. Se calhar o gráfico precisa mesmo da sua explicação, embora eu também já consiga interpretá-lo. Se o Carlos Daniel quiser, também pode ajudar. Eu dou a minha ajuda se eu preciso. Não, o que se tentou fazer no estudo foi olhar um pouco para o futuro, olhar de uma forma sustentada e, portanto, partir de duas componentes. Uma era a componente da fecundidade, já foi falada aqui. Nós temos um número de nascimentos por mulher fértil muito baixo, 1,23,
E admitimos que ele vai subir. Sem migrantes. Não há migrantes, nós estamos a pensar numa lógica fechada, irrealista, mas fundamental para o modelo, e portanto ele mesmo assim vai subir até 1,55, 1,6, de acordo com as nossas estimativas para 2060. E ao mesmo tempo aumentámos um pouco a esperança de vida. Portanto, em termos de melhoria das condições de saúde, quer pelo lado médico, quer pelo lado alimentar, etc., admitamos que vamos viver um bocadinho mais e conseguimos recuperar um pouco a fecundidade, porque embora seja estrutural o nosso envelhecimento e, portanto, a nossa diminuição do número de filhos, também há questões conjunturais. É bom lembrar que antes da crise nós tínhamos nascimentos de ordem das 100 mil pessoas por ano e no pior momento da crise baixamos para 83 mil. E isso passou-se em 5 ou 6 anos e, portanto, também há uma relação conjuntural. Não é apenas este declínio estrutural que nós temos, há também fatores que no imediato... Em situações economicamente mais favoráveis nasce mais gente. É verdade. E nós temos isso, digamos, os melhores momentos, e muitas vezes não é só situações mais económicas mais favoráveis, é quando o capital de esperança das pessoas se alia à situação económica. Jorge, mas deixe-me só Voltando precisar, gráfico, para voltar até ao início, gráfico. eu pedia que recolocássemos o início, porque esta ideia de, em 40 anos, passarmos de uma população de quase 10 milhões e meio para uma população um pouco acima de 7 milhões e meio é quase assustador. Ou seja, admitindo essa evolução quer da fecundidade, quer da esperança média de vida, mantendo-se as outras variáveis, isto vai acontecer. Exatamente. Portanto, o que nós dizemos é que mesmo que recuperemos um bocadinho a fecundidade, por um lado, e que vivamos um pouco mais tempo por outro, em média mais 4 anos, a nossa população vai diminuir. Porque nós não temos uma taxa, um índice sintético de fecundidade que chega aos 2,1 filhos por mulher e, portanto, o nosso saldo entre óbitos e nascimentos vai continuar a ser negativo, como disse há bocado a Maria João. E, portanto, como vamos continuar ao longo deste tempo a ter sempre um saldo natural, que é a diferença entre nascimentos e óbitos negativos, inevitavelmente a nossa população vai diminuir substancialmente e, portanto, passar desses tais 10,4 para os 7,8. Sem migrações, porque nós aqui estamos a partir do princípio que as migrações ou são zero ou somam zero, que é todos os que saem são iguais aos que entram. Isto mexe apenas com os que estão cá dentro. E nós, neste momento, como há pouco se lembrava também, temos um saldo migratório até negativo nos últimos anos. Se acrescentássemos a isso um saldo migratório negativo, em vez destes 7,8 estavam menos. Eram menos. Estavam Agora, menos. o que temos ali, e eu agora pedi ao Jorge que explicasse, porque este carece de explicação, é precisamente as perspectivas de evolução incluindo o fator migrações, ou seja, para se perceber de quantas pessoas precisaríamos para manter a população em idade ativa e para manter o atual nível de envelhecimento. Exatamente. Portanto, aquilo que nós fizemos foi, ao olhar para o futuro, considerámos 3 ideias fundamentais. A primeira era manter os 10,4 milhões que temos agora. O que era preciso em termos de migrações? Eles diminuiriam para 7,8 se não entrasse ninguém. E, usando o nosso modelo de migrações de substituição, aquilo que calculámos foi que nós precisaríamos de 2,2 milhões de saldo migratório, não é de entradas, porque num país que tem fronteiras abertas, e vamos admitir que elas se mantêm assim no contexto europeu, e que é uma pequena economia também aberta ao exterior, há sempre gente que sai. Agora, não temos é que ter um saldo migratório negativo, porque muitas vezes nós temos a ideia de que a Inglaterra ou a França só recebem gente. A Inglaterra e a França, por exemplo, têm muitas pessoas que saem dos países. Agora, o que tem é um saldo migratório positivo. Saem muitos, entram mais. E, portanto, a ideia que nós queremos dar aqui é que o balanço entre os que entram e os que saem ao longo destes 45 anos teria de ser 2,2 milhões para nós mantermos os 10,4 milhões. É claro que estamos a falar, vale a pena acentuar, entre 2015 e 2060. Exatamente. Portanto, o horizonte é desses 45 Exatamente. anos. Os mais 2,2 milhões, os mais 3,4 milhões e aquele número absolutamente irrealizável, não é? Dos 27 milhões. Dos 27 milhões. Portanto, isto é um longo período, não é? É um longo período sempre. Agora, mas nós podemos aumentar o desafio, que é não queremos apenas manter a população, porque quando nós dizemos que teremos mais 2,2 milhões, e isto compensaria, e portanto continuávamos a ser 10,4 milhões, éramos 10,4 milhões, mas muito mais velhos, e com menos população ativa, e com menos população jovem. E então, segundo desafio, dizemos não, mas porque nós cruzamos demografia com a economia, e então o número de ativos, aqueles que podem participar no mercado de trabalho, e também que são a população que se reproduz, que pode ter filhos, quantos é que precisaríamos para manter a população em idade ativa, entre os 15 e os 65 anos? Nesse caso, já precisávamos de mais. Porquê? Porque agora queríamos envelhecer menos. Para envelhecer menos, precisávamos que entrassem, ou melhor, que o tal saldo migratório fosse de 3,4 milhões ao longo dos próximos 45 anos. Portanto, para que o número de pessoas que em idade de reprodução e em idade de entrar no mercado de trabalho se mantivesse com o número atual, nós tínhamos de ter 3,4 milhões de saldo migratório ao longo dos últimos 45 anos, saldo migratório acumulado. Mas depois ainda dissemos, bom, então vamos tentar aqui o último desafio, que é, e se quisermos manter a estrutura etária como ela está, porque no caso do meio, a ideia é manter a população ativa, mas continuamos a envelhecer, porque reduzimos o número de jovens, não é? Há mais idosos,
para percentualmente termos a pirâmide idêntica à atual. Exatamente. Era a terceira hipótese. Como é que podemos fazer para manter a pirâmide etária, como disse, igual à atual? E nesse caso, e vários estudos que trabalham as migrações de substituição, o primeiro dos quais é em 2000, lançado pelas Nações Unidas, procuram demonstrar a mesma coisa, que é, se quisermos manter as populações não envelhecendo, precisamos de números de imigrantes que normalmente não são concebíveis, não têm lógica. Portanto, neste caso, porque já não é só manter o número de habitantes, é sobretudo manter uma estrutura. O que nós temos é manter uma estrutura, não importa se são mais ou são menos. Queremos é que a proporção de jovens, de adultos e de idosos seja a mesma. E nesse caso, precisávamos desta entrada completamente absurda, de acordo com a nossa estimativa intermédia, porque nós fizemos 5, tendo em conta várias estruturas etárias da população imigrante, eram precisas mais de 27 milhões de pessoas. Portanto, a conclusão aqui é simples, nós vamos inevitavelmente envelhecer, como disse a Maria João, e os imigrantes não são a solução para não envelhecermos. Podem ser parte da solução para outras coisas, mas não para contrariar o envelhecimento. Podem atenuá-lo. Já vamos olhar mais alguns dados do estudo, mas obviamente é um belo pretexto para ouvir Gonçalo Matias, já o disse, é professor de Direito, especialista em Direito das Migrações e dirigiu também o Observatório das Migrações entre 2014 e 2015. Bem-vindo também, Gonçalo. Ao ver estes números, e é, por exemplo, é curioso dizer que para atingirmos aqueles 2,2 milhões até 2060 e apenas para atingir o objetivo menos ambicioso de que o Jorge Maquis Tamalheiros falava, teríamos de ter um saldo migratório positivo de 47 mil pessoas por ano em Portugal. Conhecendo a matéria como conhece, qual é a sua perspectiva, como é que olha para isto? Vê a possibilidade do país poder abrir-se desta forma a receber gente no sentido de se atingir estes objetivos? Eu penso que sim. Estes números resultam deste estudo magnífico que estamos aqui a conhecer hoje, mas de algum modo eram antecipáveis, porque nós conhecemos não só os saldos migratórios negativos que vinham acontecendo, também a sua evolução futura. Eu penso que a forma de contrariar isto é mudar radicalmente a nossa política migratória e o nosso direito da imigração. Nós desenhámos uma política migratória para proteger fronteiras, o que, aliás, reflete um pouco a mentalidade. Vejamos o que se passa hoje por toda a Europa no debate sobre as migrações, que é um debate de fechamento, ainda hoje, no século XXI, quando os números demonstram uma necessidade premente, urgente, justamente do contrário, de um aumento muito significativo desses números. E, portanto, isso implica uma mudança completa da nossa estratégia, da nossa política migratória. Nós não podemos ter fronteiras fechadas, nós não podemos ter uma política migratória de isolamento ou de fechamento, temos de ter fronteiras abertas e, mais do que isso, nós temos de ter uma política migratória aberta e de atração. O que é que isto significa? Enfim, eu próprio já tinha escrito em tempos sobre isso, é muito controversa esta ideia, mas ela já tem sido replicada em alguns países, é o caso do Canadá, é o caso da Austrália ou da Nova Zelândia, onde existe uma política migratória de atração. Portanto, há uma espécie de política à escala do Estado de recursos humanos, de procura de talento. Há hoje no mundo uma busca pelo talento, e isso significa que o Estado tem que se dotar dos instrumentos e das políticas necessárias para ir à procura desse talento e atrair esse talento. Como dizia o Jorge, há países que têm sucesso migratório, portanto têm saldos migratórios positivos e que têm imensa emigração. O Reino Unido tem imensa emigração. E uma emigração altamente qualificada, de jovens que são altamente qualificados e que vão em busca de oportunidades no estrangeiro. Aquilo que acontece em Portugal é um fenómeno que acontece em todo o mundo civilizado, todo o mundo desenvolvido hoje, que é gerações altamente qualificadas que têm oportunidades de trabalho noutros países e que vão à procura delas. Portanto, as migrações hoje não são só migrações sul-norte, migrações de países em desenvolvimento para países desenvolvidos, de pessoas que estão à procura de melhores condições de vida. Hoje há o fenómeno contrário, pessoas que são altamente qualificadas e que vão para países menos desenvolvidos à procura de oportunidades de emprego. O que é fundamental é o equilíbrio deste movimento e, num certo sentido, que haja um superávit, isto é, que haja mais entradas do que saídas. E porquê é que não há mais entradas em Portugal? Porque a nossa política migratória ainda não foi reformada a esse ponto. Mas Portugal tem tido uma abertura do ponto de vista político. Tem, e há até alguns bons exemplos disso, mais no plano do investimento do que no plano demográfico. Mas é o caso do que acontece com alguns cidadãos franceses, por exemplo, no caso fiscal, da política de residentes não habituais, ou o caso dos vistos gold, que tiveram sucesso
do ponto de vista da entrada e da atração de investimento. Talvez ainda não tenham o sucesso que se esperava do ponto de vista demográfico e, portanto, há políticas que estão a ser testadas, há políticas que podem ser testadas, há exemplos lá fora, por exemplo, a alteração do nosso sistema de vistos para um sistema baseado em pontos, em que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, online, a partir do seu telemóvel, se pode candidatar a um visto. Nós não temos isto. O nosso sistema de vistos é um sistema que está ultrapassado, que não está pensado para a época atual. Portanto, nós temos que ter uma política migratória, quer no plano burocrático, administrativo, mas também no plano da atratividade. Quer dizer, tem que haver uma diplomacia migratória, algo que não se ouve falar. As nossas embaixadas já estão hoje apetrechadas para a diplomacia económica, para a atração do investimento. Não estão apetrechadas para a atração de pessoas. Não há uma agência em Portugal, o Alto Comissariado para as Migrações, desde a última reforma orgânica, está preparado para isso. Mas é preciso uma agência portuguesa para as migrações que faça esse papel de atração. Mas mais do que isso, talvez, é preciso que a mentalidade das pessoas esteja em linha com esta necessidade e que as pessoas percebam que as migrações não são uma ameaça, que as migrações não são algo que vem representar o fim dos nossos empregos, o fim do nosso bem-estar, mas pelo contrário, que as migrações são a solução para o problema que nós vivemos. Também por isso estamos hoje a conversar e a trazer o vosso contributo. Eu não resisto a perguntar ao Sebastião Salgado se olha para Portugal como um país acolhedor, do que conhece do país. Há pouco lembrava o exemplo do que aconteceu após a Revolução, em que o país teve que acolher mais de 500 mil de pessoas oriundas dos antigos territórios portugueses em África. Vê Portugal, quando olhamos para países na Europa com tantas reticências, a Hungria é o caso mais flagrante, mas também toda a discussão que há na Alemanha e na França, apesar das atitudes governamentais diferentes de uns e de outros, onde é que coloca Portugal? Olha bem, eu tenho que fazer a primeira observação. Eu não sou um especialista em imigração. Eu sou simplesmente um fotógrafo. Eu viajo muito, observo muito. Eu tive mais de 130 países e escuto bastante. Mas olha, Portugal tem pelo que eu escuto, pela Europa, tem uma certa abertura para receber aposentados, não é isso? Tem um grande fluxo de populações já de uma certa idade que está vindo aumentar esse contingente de pessoas envelhecidas e que vão envelhecer mais. Isso é uma forma tranquila que o governo tem, garantida, de que as pessoas que vêm têm uma renda garantida que vêm. Mas eu acho que é o outro desafio que Portugal precisava colocar em prática, não é isso? É quase que o desafio que Portugal colocou ao inverso. Eu e a Lélia tivemos a semana passada em Toronto. O que se vê de portugueses no Canadá é uma coisa incrível. O que se vê de portugueses, outro dia tivemos em Seattle. Em Seattle é impressionante o número de portugueses. Você vai no Brasil, depois da última crise econômica que passou aqui pela Europa, o número de jovens portugueses que foram para o Brasil. Então, eu acho que existe o fluxo, não é? Ele é positivo e negativo, mas o positivo que vem a Portugal é a população envelhecida. E o negativo que vai embora é a população dinâmica de Portugal, que de uma certa forma vai embora. Então, eu acho que eu não conheço a política econômica do governo português, né, para os próximos anos, os investimentos, a dinâmica dessa economia no sentido de, primeiro, reter os seus jovens, não é? A parte dinâmica da população e atrair a outra que nós estamos discutindo aqui. É um belo contributo. Mesmo sem, já vou querer que olhe o problema do outro lado, do que conhece melhor, que é o que é que faz tanta gente mover-se e ir à procura de quê, e esse contributo o Sebastião Salgado pode dar como ninguém, mas Jorge Maquês Tamalheiros, esta questão da população jovem traz-nos de volta ao estudo e aos números que eu gostava que pudéssemos concluir a apresentação. Olhemos agora, o primeiro dado tem a ver com a evolução da população portuguesa em termos de nascimentos, ou seja, o que é que Portugal precisaria, há pouco já tocou isso, para a substituição das gerações. Vou pedir o segundo grafismo. Ou seja, para substituir uma geração, cada casal precisa de ter, em termos de média, 2,1 filhos, para estar acima da necessidade de substituir gerações. Em Portugal, nasceram 85 mil, agora pronto, Jorge, é melhor o especialista falar, nós temos nesta altura uma média de 1,3 filhos por mulher, precisaríamos de 2,1. Os restantes elementos ali identificados têm a ver com o que temos de nascimentos hoje e o que precisávamos ter. Bom, este gráfico é muito feliz, embora se deva dizer que é um gráfico teórico. O 2.1 é muito interessante, mas nenhum país europeu tem, quer dizer, tem um.
Todos os outros países estão abaixo de 2,1. Nem a França Não, tem. a França Nem a França não tem. conseguiu. Pronto, então, a França está perto, Está mas ali. não tem. Está ali, mas não tem. Pronto. E a França tem uma política, talvez, eu diria que será uma boa referência para estudarmos em termos de políticas natalistas na Europa, ou pró-natalistas na Europa. Mas olhando para o gráfico, ele é teórico, mas mostra-nos o quê? Que se quisermos apenas com a população que cá está, repor as gerações, porque é o 2,1, porque nós precisamos de um pai e de uma mãe, não é? De 2 filhos para substituir o pai e a mãe. E o 1,1 é porque tem de chegar à idade adulta de se poderem reproduzir. E porque nascem mais E nascem rapazes que do que raparigas, portanto, para Pronto, cada aqui mãe nasce uma a futura parte mãe é técnica. preciso. Mas são precisos, a ideia podiam ser 2, é um bocadinho mais de 2 para compensar estes 2 desvios. Ora, como nós só temos 85.500, fizemos o cálculo e o que aparece é que nós precisamos de ter mais 54.500 nascimentos, isto é, estava aqui a tentar fazer a conta de cabeça, são 140.000 nascimentos por ano, em vez dos 85.000, se quiséssemos repor a geração apenas com a população que cá está, uma vez mais, sem um cenário de migrações. Agora, porquê é que eu digo que isto é inverossímil também? Porque no atual estado de desenvolvimento não é crível. E olhando para os outros países que são mais desenvolvidos do que nós, mesmo os que fizeram esforços em termos de política natalista, se a França é o caso extremo, a Suécia tentou, a Holanda tentou, nós temos N esforços no contexto europeu de países que fazem parte do mesmo sistema político que nós, que fizeram este esforço, nenhum chega aos 2,1. Portanto, nós também não vamos chegar. O que significa que podemos trabalhar melhor as políticas pró-natalistas e aproximar-nos deste valor, mas provavelmente aquilo que nós usamos na nossa projeção de 2060, que é o chegar a 1,6, é razoável. Talvez possa ser um bocadinho mais, mas eu diria que é muito difícil, e pensando nos vários especialistas com que fomos falando, nós ultrapassemos neste horizonte 1,7. Vamos olhar o próximo quadro, que é particularmente significativo. Já se falou aqui muito de população ativa, gente mais jovem que possa ficar no país ou chegar ao país. E aqui, Jorge, e vamos concluir por aqui o olhar em termos gráficos, é a evolução dos trabalhadores de que o país precisa, no fundo, e perante cenários de maior ou menor crescimento económico. Vem aqui mais um gráfico, não é? Ou seja, num saldo, o que aquele gráfico traduz, e corrija se eu não estiver certo, é que num saldo, precisávamos de um saldo migratório de 1,8 milhões de pessoas num cenário de crescimento económico menor e precisaríamos de um saldo migratório de até 4.600 milhões, 4.600 mil pessoas até 2060, se o crescimento económico for Exatamente. Situando isto, nós no trabalho também procuramos saber, ou melhor, trabalhar um conjunto de cenários para a evolução da economia portuguesa. E, portanto, a equipa é multidisciplinar e, portanto, temos um bom grupo de economistas que trabalhou connosco, para além de geógrafos, sociólogos, especialistas em estatística e análise de dados. E uma das coisas que tentámos perceber era, projetando a economia segundo 3 cenários, baseado num modelo de input-output, isto aqui não é muito relevante entrar em pormenores técnicos, mas pensando sobretudo em 2 variáveis macroeconómicas fundamentais: expectativas de evolução da produtividade, expectativas de evolução do produto. E, trabalhando com uma série de economistas, fizemos combinações da evolução da produtividade e do produto em alta, em baixa e prolongando o cenário histórico. Não é o cenário histórico dos últimos 4 anos, é o cenário histórico desde os anos 80, que é para dar uma evolução positiva. Nos últimos 4 anos seria terrível, a não ser que fossem os últimos 2. E, a partir daqui, o que fomos calcular é quantas pessoas são necessárias para estas variações da economia. Isto é, quantos empregos, quantos trabalhadores são necessários e depois, porque os migrantes não são apenas trabalhadores, trazem famílias, etc., quantas pessoas são efetivamente necessárias. E o resultado foi, numa evolução em baixa, em que teríamos um crescimento do produto muito baixo, 1%, nós já precisaríamos de 1,8 milhões de pessoas daqui a 45 anos. Este que aparece agora, o grafismo que aparece agora, diz-nos que no cenário alto, que é com um crescimento de 2,5%. Se estamos com 2,8 este ano, já não seria tão inverossímil quanto isso? Já não seria tão inverossímil. Que nós acreditamos mais quer no histórico, quer no alto. Mas não podíamos ser completamente otimistas. E de resto, nós aqui até trabalhámos com um painel de isso, não é exageradamente otimista esse. Não é. E, portanto, teríamos já a necessidade de entradas até 2060 da ordem dos 4,6 milhões de pessoas. Muito bem. Maria João Valente Rosa, o que temos aqui, vou tirar uma conclusão talvez simplista, mas vai corrigir-me se for demasiado, é uma necessidade do país de trabalhadores. Nós vamos precisar de gente para trabalhar. Nós precisamos de pessoas enquanto país. Os países não existem sem pessoas. Isso é a primeira grande conclusão, parece-me que é óbvia. Também gostava aqui de retomar alguns pontos, se for possível. Um deles que tem a ver com o que foi falado há pouco pelo Gonçalo, relativamente ao fechamento das fronteiras. Porque, de facto, existe aqui uma questão que está na base disto tudo, que é nós olharmos para a Europa
como quase um território que deve estar fechado aos outros. E, de facto, nós continuamos a reproduzir um bocadinho esse modelo de fechamento em relação aos outros. E porquê? Porque continuamos a falar que é preciso aumentar a população. Eu lembro que a população do mundo ainda está em explosão. Continuamos a dizer que é preciso nascerem aqui crianças, mas eu lembro que nascem no mundo cerca de 400 mil crianças por dia. Portanto, nós continuamos a falar da Europa, mesmo não do ponto de vista de fronteiras físicas, mas também do ponto de vista da nossa forma de olhar para os problemas, como se vivêssemos num planeta à parte. Nós fazemos parte de um planeta que tem muita gente e que está em franco crescimento. Isto era um primeiro ponto. Um segundo ponto, crescimento do ponto de vista demográfico. Um segundo ponto que eu também gostaria de deixar aqui como nota é que, de facto, nós estamos a falar aqui de valores de imigração que são valores muito pouco significativos em termos estatísticos, se quiser. Quando falamos de imigrantes, podemos falar de várias perspectivas, mas uma delas é tendo em conta as pessoas que nasceram num outro país e que residem no país que está a ser observado. Ora bem, a percentagem de pessoas que vivem na União Europeia e que vieram de um outro país, que não aquele onde estão, são 11% atualmente, sendo que grande parte destas veio de um outro país da União Europeia. Em Portugal, essa percentagem é de 8%. Portanto, bem mais baixa. Mas se formos um bocadinho mais longe e se olharmos, por exemplo, para a imigração, para as entradas no território europeu, as entradas, por exemplo, em 2016, que tanto se falou de imigração, são, em termos da Europa 28, são menos de 1% da população residente. E isto é importante que se diga, e em Portugal também os imigrantes, portanto as pessoas que entraram em 2016, representam 0,3% da população, sendo que já agora, deixe-me só acrescentar um ponto, quando falamos de imigrantes, muitas vezes pensamos que são outros, mas grande parte desses imigrantes não são só pessoas que vieram de outros países da União Europeia, são europeus, como também muitas vezes são portugueses que saíram e que, entretanto, regressaram ao país onde tinham nascido. E por questões contabilísticas quase não entram nas contas, pelo menos durante o ano. Por isso, existem imigrantes portugueses. E quando estamos a falar de imigrantes, nós naturalmente dizemos é o outro. Nem sempre é o outro, nem sempre é um outro fora da Europa e é preciso ir abrindo os horizontes. Sem dúvida. Vamos já olhar mais para a Europa, a pegar precisamente nas suas deixas, mas eu sublinhava os números em relação a Portugal, até para olharmos um caso muito particular. Em Portugal, desde logo, é um dos países com maior percentagem de população emigrada com E, ou seja, por muitos imigrantes que recebamos, temos muita gente no mundo. Lembrava o Sr. Sebastião Salgado que encontra portugueses quase por todo lado. 22% da população significa 1 em cada 5 portugueses vive fora do país. Isto é particularmente significativo. Nós somos um país que também precisa de acolhimento noutras latitudes. E vale a pena olhar o exemplo dos que chegam cá e perceber as dificuldades. É algo que estamos aqui a abordar, mas vamos olhar na realidade concreta de uma rua muito particular. Eu diria que quase o mundo cabe naquela rua de Lisboa, a Rua do Bem Formoso. Fica entre dois largos conhecidos, o Martim Moniz e o Intendente. E naquela rua, em pouco mais de 500 metros, vivem pessoas de mais de 40 nacionalidades. Eles são uma parte, então, dos estrangeiros de mais de 150 países que vivem em Portugal. Há olhares diferentes e aqui ninguém estranha, há vestes diferentes e ninguém repara, há anúncios improváveis e há quem perceba, há falares diferentes e não falta quem entenda. Esta é uma rua aberta ao mundo. Eu sou do Bangladesh. I'm from Nepal. Yeah, eu sou chinês. Hi, I'm from Pakistan. Hello, I'm from India. Sou de Cabo Verde. Na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, fazem pela vida pessoas de mais de 40 nacionalidades. São apenas 500 metros entre o Martim Moniz e o Lar do Intendente, uma pequena tela onde a história vai pintando um retrato vivo de um mundo de migrações. Neste restaurante há doçuras da Índia para comer e sonhos nascidos no Bangladesh para alimentar. Yeah, I'm Shimon Ahmed. I'm from Bangladesh and I'm 28 years old. I'm living in Portugal since 5 years. This country is good for business. That's why I'm staying here. Kopila Karki levou a ligação a Portugal a um outro nível. É nepalesa, diz ter chegado a Lisboa seguindo a rota do amor. Porque eu casei uma portuguesa. Português? Sim. E como é que o conheceu? Conheci-me lá. Ela foi comprar mercadoria
E nos conhecemos lá em Katmandu e casamos. Em Portugal inteiro vivem imigrantes de mais de 150 nacionalidades. Os números oficiais dizem que em 2015 residiam em território português mais de 837 mil pessoas nascidas no estrangeiro. Representam 8% da população do país, um valor muito inferior aos 11% da média da União Europeia. Portugal tem sido reconhecido, sobretudo ao nível internacional, como um dos países com políticas e métodos mais efetivos naquilo que é o desafio do acolhimento e integração dos imigrantes. Brasileiros, cabo-verdianos, ucranianos e romenos formam as maiores comunidades residentes. Já estive em França, Itália, Portugal, obviamente, Espanha, Áustria, Alemanha, Eslováquia. Acho que Portugal é o lugar mais aprazível de todos esses lugares, porque não sei se é o clima, se é o modo como as pessoas se interagem. Alcides Sena nasceu em Cabo Verde, gosta de estar em Portugal, mas sente que este país já foi mais amigo dos imigrantes. Tem vindo a haver queixas de que as condições têm vindo a piorar. Já foi um país mais amigo dos imigrantes. Quase 384 mil estrangeiros têm estatuto legal de residentes. São apenas 3,7% da população portuguesa, a média da União Europeia é de 8%. Na Rua do Bem Formoso não é difícil encontrar quem tenha entrado ilegalmente em Portugal, gente que tem o futuro suspenso por causa das leis e dos papéis. I hear from my friends that Portugal give the residency to the illegal immigrants, and that's why I come here and I pay tax. Now I already paid 19 tax, and they didn't give us like marca, so nothing can happen for illegal persons. Pela sede da Associação Solidariedade Imigrante passam pessoas dos 4 cantos do mundo. Todas se queixam do mesmo. What are you working with? Raspberry? Both okay? The most important thing is papel, you know. If we get, then maybe we will do our business here, we do anything. We don't have anything, how we going to open any shop or do anything is very difficult. Maria tem uma história mais luminosa para contar, mas enfrenta as mesmas dificuldades. Nasceu em Moscou, é ilustradora, apaixonou-se pela luz de Lisboa. O problema é o resto. It's not easy. Easy to live, but paperwork is a bit nightmare. Why? Well, I'm still, after 2 years, I'm still waiting for segurança cell number. Portugal está a dar um péssimo exemplo. Há pessoas aqui que estão a pagar, estão a trabalhar, a ajudar esse país a crescer e estão a ser tratadas como se não existissem. Pessoas estão à espera há mais de 1 ano e meio para irem ao CEF apresentar os seus documentos. São problemas vividos num país de gente que há muito se habituou a pensar numa vida melhor, olhando além do horizonte e das fronteiras. Se for tida em conta a população, os portugueses são o 2º país europeu com mais imigrantes. 2,3 milhões de portugueses estão imigrados. Representam 22% da população, ou seja, 1 em cada 5 pessoas nascidas em Portugal vive fora do país. Um país que precisa de gente. Nós precisamos de todos, de imigrantes, de regressar alguns dos imigrantes que saíram, de reter alguns imigrantes e potenciais imigrantes que cá estão. Nós precisamos de todos. Sob pena, dentro de 20 anos, em 2030, perdermos população líquida num número muito significativo. Em 2015 houve mais saídas do que entradas no território português. O saldo migratório foi negativo. Menos 10.500 pessoas num país que tem apenas 10 milhões e 400 mil habitantes e que está a envelhecer. E retive, Gonçalo Matias, este pesadelo que é ainda tratar de papéis em Portugal. Tendo estado no Observatório das Migrações, porque é que isto ainda é assim? Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que a experiência de integração em Portugal é, em geral, uma experiência boa. Bom, em primeiro lugar, do ponto de vista político, um facto que é preciso assinalar é o de não haver em Portugal nenhum partido político xenófobo com expressão parlamentar e com expressão política. Portanto, isto mostra, bem confirmando aqui o que dizia Sebastião Salgado, que o povo português tem, em geral, uma atitude adequada perante a abertura, perante as migrações, e isso reflete também no panorama político.
Do ponto de vista administrativo e da integração das pessoas, essa experiência também é, em geral, positiva. Nós, pela segunda vez, fomos num ranking internacional MyPEX, qualificados em segundo lugar, logo atrás da Suécia, entre os países com melhor política de integração. Sendo que este ranking tem em conta a legislação. Portanto, tem em conta os direitos que os imigrantes têm na legislação. E aí estamos a olhar para direitos como o acesso à saúde, o acesso à educação, a outros direitos sociais em geral. E aí Portugal também tem uma política de abertura e de concessão de direitos aos imigrantes. No que respeita ao acolhimento mais imediato e ao processamento dos papéis e destas questões mais burocráticas, também aí há boas experiências em Portugal. É o caso dos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, que são, aliás, hoje replicados em outros países do mundo, que são uma primeira experiência do one-stop shop para os imigrantes. O que é que isto quer dizer? Que um imigrante chega àquele local, aqui em Lisboa, por exemplo, nos Anjos, chega àquele local e encontra todos os serviços de que vai precisar, desde o CEF até à Segurança Social, encontra ali os vários serviços de que vai precisar para tratar dos seus assuntos. Portanto, não é a minha percepção que nós tenhamos um então, cenário o nosso dramático. repórter, já agora eu não disse o nome, devia ter dito, o Luís Filipe Fonseca, que fez esta reportagem, teve azar e encontrou pessoas que se queixam. É evidente que continua a haver problemas. Quando há uma pessoa que diz, estou há 2 anos à espera de um cartão da Segurança Social, do utente da Segurança Social, isto não faz sentido. É evidente, não faz nenhum sentido e isso, nós também sentimos, todos nós, essas dificuldades no relacionamento com os serviços e, portanto, é evidente que isso tem que ser melhorado e esses problemas existem, não estou a dizer o contrário. Estes problemas existem, são reais e têm de ser enfrentados. Agora, o que gostava de dizer é que, do ponto de vista da reação do país, quer da população, quer das instituições, tem havido uma postura de, em geral, abertura em relação aos imigrantes. Isto sem prejuízo, evidentemente, destes casos serem identificados e serem resolvidos o mais rapidamente possível. Isso, quanto a isso, não tenho dúvida. Eu vou trocar aqui as voltas à nossa realização. O Rui Romano, nosso realizador, vai perdoar, mas esta resposta do Gonçalo Matias justifica que eu pergunto primeiro à Denise Moura, que tem uma pergunta precisamente para o Gonçalo Matias. É a primeira intervenção do público, é habitual neste programa que as pessoas que estão a acompanhar o programa possam também colocar algumas questões. Lembro que devem ser lançadas previamente no site do Fronteiras 21 e depois, em função das perguntas sugeridas no site, nós trazemos algumas dessas pessoas para poderem colocá-las aqui de viva voz. Denise, bem-vinda, boa noite. Faz favor de colocar a pergunta. Professor, muitos refugiados estão deixando Portugal. A minha primeira pergunta, o senhor praticamente já respondeu, que seria um problema de acolhimento? O senhor já mencionou isso. E a outra sugestão seria uma dificuldade no processo de reconhecimento das qualificações, o que levaria essas pessoas a trabalharem fora das suas áreas de competência? Muito obrigado. São duas questões muito importantes. Em primeiro lugar, é preciso ver que o acolhimento dos refugiados não é exatamente igual ao acolhimento dos imigrantes. São, apesar de tudo, porque os refugiados são uma categoria de imigrantes muito particular, são pessoas que o Estado português tem a obrigação de receber de acordo com o direito internacional, independentemente das suas qualificações, independentemente do emprego que tenham ou não tenham. E, portanto, e também é verdade, por outro lado, que o país se preparou especialmente para receber os refugiados que, entretanto, chegaram desde a crise de 2015. O facto de um número significativo desses refugiados ter saído do país, quanto a mim, não é tanto um problema de integração, mas é mais um problema de percepção dos próprios refugiados que gostariam de estar noutros países porque têm ligações familiares ou até profissionais com esses países. E, portanto, procuram, e nós vivemos num espaço aberto, o espaço Schengen sem controle de fronteiras, procuram outros países para residir, o que não é exatamente o que deve acontecer nos termos da política europeia de refugiados, porque ela tem em conta a recolocação em cada um dos países, portanto não era isso que era desejável suceder, mas isso acontece em larga medida por força deste desejo que os próprios têm de viver noutros países. Esta questão das habilitações é importante. A questão das habilitações é muito importante, não apenas no plano dos refugiados, mas no plano migratório em geral. É algo com que o Estado português tem vindo a deparar há alguns anos, tem procurado alterar a legislação nessa matéria, mas é de facto muito importante porque isso dá lugar a um fenómeno que é hoje conhecido como brain waste, que é no fundo o desperdício de qualificações. E nós tivemos em Portugal muito desperdício de qualificações ao longo de muito tempo. Basta lembrar, por exemplo, as comunidades do leste da Europa, da Ucrânia, de pessoas altamente qualificadas que trabalhavam em profissões não qualificadas. E isso foi um grande desperdício de qualificações. Portanto, é fundamental, e eu aí reconheço isso absolutamente,
atualmente, e portanto é preciso melhorar a legislação nesse aspecto, é fundamental melhorar toda a política de reconhecimento de qualificações, não só para atrair imigrantes, como para que esse desperdício de talento não se verifique. Muito obrigado. Como perceberam, a Denise não é portuguesa, não sei se tem dupla nacionalidade ou não, mas nós fizemos questão hoje também aqui de ter em estúdio pessoas com origens diversas, porque esta é uma perspectiva de uma questão mundial, não digo um problema, pode ser uma solução, uma questão internacional, esta das migrações. É uma oportunidade para Jorge António colocar uma pergunta à Maria João Valente Rosa. Jorge, pode pegar no microfone. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostava de dar os parabéns à RTP e à Fundação Francisco Manuel dos Santos pela parceria perfeita. Muito obrigado. Parabéns pelos estudos apresentados, porque eu acho que é muito importante fazer estudos e para que se possam tomar decisões individuais e coletivas. E, portanto, para não sermos apanhados, enfim, como acho que tem acontecido muito nos últimos anos. Agora, a pergunta para a doutora Maria João é a seguinte. Atendendo a que o gap, ou a diferença entre os dois fluxos, o positivo e o negativo, vai ser negativo. Nos próximos até 2060, mas a nível mundial a população vai aumentar até mais de 9 mil milhões. E não 9 mil bilhões, como às vezes se diz. Portanto, nós vamos ter um gap cada vez mais alargado entre os que saem e os que entram, e a questão é se nós não poderemos perder algumas das nossas identidades, ou ir perdendo identidades, ou no limite, eu espero bem que não, perder a nossa identidade nacional. Está a falar do caso concreto de Portugal, ou Sim, seja, chegando mais gente, multiculturalismo, haver uma questão de identidade nacional em causa. Maria João. Ora, muito bem. Eu penso que essa perca poderá acontecer ou não, dependendo da nossa reação e do modo como olhamos para o outro. E, para simplificar, eu diria que existem dois grandes caminhos. Um dos caminhos é a integração, o outro dos caminhos poderá ser a aposta no multicultural. Ora, pela integração, que significa incluir as pessoas que vêm para Portugal, e nós precisamos de pessoas, porque, como disse há pouco, não há países nem sociedades sem pessoas, mas por incluir significa que as pessoas terão que aprender a língua, aprender os seus deveres, as suas responsabilidades, terão que aprender muito, não existem escolas para uns e escolas para outros, e isto significa que tem que haver o respeito por aquilo que nós consideramos os nossos valores essenciais de civilização. E nessa situação, é claro que podem existir as liberdades, mas as liberdades ficariam cingidas ao domínio do privado e não do público. E aí eu penso que este risco de perca poderá não ser risco, mas poderá ser risco se os esforços foram feitos num outro sentido, no sentido do multicultural, de tentar haver um reforço do que cada um traz das suas pequenas culturas, dos seus valores, das suas óticas e das suas formas de estar, quer no espaço público, quer também no espaço privado, havendo escolas para uns, escolas para outros, e serviços para uns, serviços para outros, aí sim vê o risco. Formas de comportamento, e é claro que aí vivemos numa sociedade totalmente, e a termo, totalmente segmentada, como dizia, aliás, Carlos Sagan, num dos últimos ditos, disse qualquer coisa, se bem me lembro, que era um organismo que está condenado se os seus órgãos estiverem em permanente conflito. E é isso que eu penso do país, se por acaso nós tivermos, se nos fizermos um esforço no sentido que os vários órgãos e as várias culturas se sobreponham à nossa civilização. E isso é que é um risco. Agora, integrar, incluir e tentar que a ordem e o espaço público sejam, de algum modo, partilhados por todos. Quando eu falo de identidade, eu não estou a falar ou penso que não estamos a falar de gostar de comer bacalhau ou do galo de Barcelos. Não é essa a questão da identidade, penso eu. Portanto, estamos a falar de uma identidade mais profunda e por aí a minha resposta é tudo depende, tudo está em aberto. Agora, uma coisa é certa, é que a bem ou a mal, nós vamos ter que nos abrir aos outros. E por isso este momento é tão importante e, como também o disse, termos dados que nos permitam refletir sem
prejuízos, sem preconceitos sobre uma realidade que anda a par com o envelhecimento. Portanto, falar de migrações e falar de envelhecimento, não estamos a falar de duas áreas que se opõem, não, são complementares. E tentarmos ser lúcidos em relação ao futuro, e a lucidez em relação ao futuro significa pensarmos mais longe e pensarmos que o homem é o homem porque ele busca sempre o diferente, e as migrações fazem parte de todos nós, quer em termos físicos, quer muitas vezes em termos do nosso pensamento. E as migrações são muito mais que o problema dos refugiados. Sebastião Salgado ia lançar uma reportagem. Eu acho muito interessante a questão. Eu acho que o problema da identidade é um problema dinâmico. A sociedade evolui tanto, não é isso? Que a gente às vezes não leva em conta algumas variáveis, mas que elas transformam muito mais do que aquelas que a gente pensa que são sumamente importantes para a perda de identidade. Olha bem, eu conheci Portugal, eu morei aqui em 1975, era um país ainda bastante agrícola. A gente passava aqui do outro lado ia em direção ao Alentejo. Do Tejo, do outro lado do Alentejo era cheio de populações rurais, trabalhadores do campo. Depois, cada vez que eu vinha em Portugal, eu via mais gente vivendo do outro lado. Ao ponto que hoje Portugal passou a ser um país basicamente urbano. Olha, essa mudança de identidade de um país semi-rural a um país profundamente urbano, eu tenho a impressão que rompeu muito mais isso com a identidade portuguesa do que qualquer outra coisa. Tem uma outra variável que está acontecendo agora, que a gente vem e nota muito, a variável turismo nesse país. Hoje, você não pode fazer turismo mais no Oriente Médio, a África muito pouco, vejo o caso da Turquia hoje, praticamente não está recebendo mais turistas, o Egito acabou, não é isso? E onde é que as pessoas vêm? Portugal, Espanha, turismo seguro. Olha, nós tivemos aqui há 2 anos, chegamos agora e a gente, a olhos vistos, a gente vê a multiplicação do turismo aqui. Essa variável turismo, ela deve influenciar 1000 vezes mais que a corrente migratória que vem em direção ao país, porque ela modifica tudo, ela invade a todos os níveis da sociedade, não é isso? Eu acho e cá é uma variável que se tem notado muito, em particular em Lisboa e no Porto. Você tem que levar em conta nessa dinâmica, não é isso, da identidade. Agora, a identidade ela é dinâmica, ela vai se adaptando, ela vai se formando, ela vai se transformando eu acho que é essa a história da humanidade e provavelmente, toda inteira. E provavelmente o movimento de pessoas vai apenas aumentar ao longo dos próximos anos, até porque a Maria João lembrava há pouco, quando se diz que apenas 3,3% das pessoas do mundo inteiro vivem fora do país onde nasceram, isto pode, apesar de tudo, parecer um número bastante grande. Se o traduzirmos em realidade concreta, isto significa que apenas 240 milhões de pessoas, apenas 240 milhões, ou seja, menos que a população, sei lá, dos Estados Unidos, à volta da população da Indonésia, vive fora do país onde nasceu. Portanto, não é uma realidade tão extraordinariamente elevada quanto isso. O que nos leva a olhar também, por exemplo, aos números dos refugiados. Os que chegaram à Europa em 2006, é verdade que morreram 5 mil, mais ou menos, no Mediterrâneo, também foram salvos mais de 30 mil. Os que chegaram à Europa representam cerca de 0,2% do total da população, por muito que nós, jornalistas, dessemos notícias todos os dias da chegada de mais e mais imigrantes. A verdade é que muitos dos que chegam acabam por ter que estar em campos de acolhimento e depois enfrentar todo um drama burocrático depois de tudo o que deixaram para trás e que não foi fácil, como nesta reportagem do Filipe Silveira rapidamente se vai perceber. São vítimas da guerra. Deixam o país onde nasceram para sobreviver com o pouco que lhes resta. طلعنا من الجور والضرب والقصف وقلة الغذاء والولاد نشفت روحهم نشف دمهم. يعني أنا والله أجر لقدام عشان لورا. Sem nada a perder, fazem-se à estrada, guiados pelo sonho de reconstruir a vida num oásis que ao longe lhes parece a União Europeia. Homens, mulheres e crianças que chegam de países em conflito, Síria, Afeganistão e Iraque. Os que resistem aos perigos que a longa viagem lhes reserva encontram um primeiro porto de abrigo na Grécia, Itália e Turquia, país com quem a União Europeia estabeleceu um acordo de acolhimento. A maioria é encaminhada para campos de refugiados, mas muitos chocam de frente com a burocracia e vivem em condições desumanas. Passam frio, dormem à chuva, esperam horas por refeições quentes que muitas vezes não chegam.
we are just making fire, but still we can't keep warm ourselves. We need to have a salary, but we don't like to stay here. We are trying to leave this country and go to European countries, but we are stuck because of the borders. No norte da África, milhares entregam poupanças de uma vida em troca de parcas embarcações e enfrentam a fúria do Mediterrâneo. Para mais de 5 mil pessoas, essa travessia terminou em tragédia no ano passado. 8 persons died. If you see me to speak there, it's because Libya policeman helped me to come there. Without them, I cannot be there. A União Europeia pôs no terreno a Operação Sofia, com militares de 25 países, incluindo Portugal. O objetivo é combater o tráfico de seres humanos, minorar os fluxos migratórios e garantir o cumprimento de embargos de armas. Uma missão que em 2016 fez mais de 220 operações de socorro, que salvaram quase 32 mil vidas. A Alemanha, de longe o Estado-membro preferido de migrantes e refugiados. Só no ano passado recebeu quase 6 vezes mais gente do que a Itália, já para não falar da França. Neste país, a chegada de milhares de refugiados, sobretudo de nações muçulmanas, ajudou a extrema-direita a ganhar espaço na opinião pública na defesa de sentimentos xenófobos e, por vezes, racistas. Marine Le Pen, líder da Frente Nacional, deu rosto a esse fenómeno que também cresceu na Grécia, onde se registaram vários ataques contra refugiados. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán impôs cotas de entrada e ergueu quilómetros de arame farpado ao longo da fronteira com a Sérvia, para impedir a imigração ilegal. A migrációs válság, tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindaddig tartani fog, amíg a kiváltó okokat nem szüntetjük meg. Portugal adotou a postura contrária e tem sido uma referência no acolhimento em 3 vertentes. Recolocação de migrantes e refugiados que chegam à Grécia e Itália, reinstalação de pessoas que estão em campos da ONU, no Líbano, Turquia ou Jordânia e proteção de migrantes que pedem asilo espontâneo. Mas 40% das pessoas que chegaram ao nosso país nestas condições acabaram por deixar Portugal. Foi o que aconteceu com um grupo de yazidis que foi instalado recentemente em Guimarães. Não há como travar a movimentação das pessoas, sobretudo no quadro europeu, e portanto movimentam-se para outras economias, movimentam-se para outras sociedades. Quer isso dizer que Portugal falhou ao receber? Não falhou. A crise de refugiados está longe de terminar, persistente que é a guerra e a falta de água e alimentos em vários países. União Europeia, Nações Unidas e outras instituições têm nas mãos o destino desta gente que só quer voltar a sorrir. Pessoas que querem voltar a sorrir, sublinha no final desta peça o jornalista Filipe Silveira. Sebastião Salgado viu muita gente a querer sair do país ou a ter de sair do país. O que é que move no essencial as pessoas? É defender os seus, é ir à procura de uma vida melhor, é um emprego? O que é que o impressiona mais quando vê alguém que tem que abandonar uma vida normal, como dizia no início do programa, alguém que no dia anterior tinha um emprego, uma casa, uma família? Esse que é o ponto principal. Essas pessoas todas, a maioria delas quase, não sabem nem por que elas estão na estrada, por que elas foram expulsas das suas casas. Elas não compreendem bem as razões das políticas internacionais, não é isso? Das pressões políticas. E em um momento qualquer, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas se encontram na estrada à busca de um outro equilíbrio. Eram pessoas que viviam, que tinham suas casas, que tinham seu vizinho, que vivia de uma maneira confortável, e de um momento para outro perderam tudo e estão à busca, elas estão no caminho, à busca de se fixar de uma outra forma. Então, eu acho que essas populações, elas teriam que ser mais respeitadas, melhor aceitas, melhor compreendidas, porque, olha, a verdadeira inteligência da nossa espécie é a sua capacidade de adaptação. E nós somos capazes de nos adaptar a qualquer situação. Eu acho que qualquer dessas populações poderiam viver perfeitamente bem num país como Portugal. Não é isso? Um país bonito, qualidade de vida fabulosa, um povo de uma doçura extrema, o povo português. Então, seria
um problema de políticas, seria um problema Mas de quando chegam investimento, cá os de refugiados, recursos. por exemplo, temos este exemplo, vieram para Portugal cerca de 800 refugiados ao longo de um ano, foram bem acolhidos, tiveram o seu espaço, quase metade acabaram por sair do Angolanos? país. Não, sobretudo imigrantes de outros países. Olha, designadamente países em conflito e refugiados que foram tem um aspecto cultural aí dentro. São países que estavam numa ótica de influência de outras economias. Pessoas que falavam inglês, que tinham uma influência, que queriam ir para a Alemanha. Onde tem também redes familiares, também é importante dizer isso. Muitas vezes tem lá a isso? família, não é? Você tem campos de refugiados na França, em Calais, de pessoas querendo atravessar o canal, não é isso? E que o objetivo delas é a Inglaterra, não é a França. Então, eu acho que essas coisas têm que ser aceitas, têm que ser compreendidas, tem que ter uma seleção para os que querem vir a Portugal, tem que ter uma pré-seleção, como o Gonçalo conversou. É fácil fazer no Canadá, porque o Canadá ele está isolado, é quase uma ilha. A Austrália é realmente uma ilha, você pode ter uma política de seleção. Portugal já é mais complicado, porque ele está dentro de um sistema europeu, não é isso? E que desse fluxo, uma parte que é se deslocar, existe a liberdade de pensamento, de querer ir onde A maior dificuldade são as políticas ou também é o medo de uma franja significativa das populações europeias? O medo do diferente, o medo do que vem de uma outra cultura, de uma outra origem? Olha, primeiro, Portugal tem essa vantagem, como foi observado aqui, eu acho pelo Jorge, ou pela Maria, de que não existe partido xenófobo, não é isso? Não existe essa pressão. Na França existe, na Alemanha existe, na Áustria, não é isso? Então, existe uma propaganda, uma política permanente de informação, de desinformação contra o refugiado, o imigrante, a pessoa que chega. Não é o caso de Portugal. Eu acho que o caso de Portugal seria muito mais uma tentativa de atração, de reter essas pessoas. Uma possibilidade realmente das pessoas se fixarem, encontrar um trabalho, encontrar uma maneira razoável de vida. E as pessoas, como não conhecem, talvez não tenham essa informação. Se houvesse um sistema de trabalhar essas pessoas a médio prazo, de que pudesse informar sobre o país, porque elas não conhecem Combater o discurso mais radical e xenófobo também é uma maneira de combater o medo. Em países europeus, não em Portugal. Noutros países, não estou a pensar em Portugal, agora já olhando mais para a Europa. Sim, perfeito. Olhando para a Europa, é a forma de combater o medo, é combater esse discurso que alimenta o medo? Olha, ou é o contrário, ou é o discurso que se alimenta desse medo? A grande maioria da população combate esse discurso. A prova, houveram eleições na França há uma semana e o partido xenófobo Front National, ele perdeu as eleições de uma maneira muito maior que se esperava. Mas com o dobro dos votos do que o pai de Marine Le Pen teve há 15 anos. Ou seja, o sentimento, apesar de tudo, é crescente. Não é maioritário, mas é crescente. Exatamente. Cresceu, mas, olha, a história funciona por ciclos. Nós passamos por um ciclo, e esse ciclo pode ser negado, nós podemos vir a outro, você entende? Sempre funcionou assim. Então, a gente tem uma tendência a ver a história só no momento histórico que nós estamos vivendo. Eu acho que a gente teria que tomar um pouco uma projeção a médio prazo, a longo prazo, para a gente compreender os fluxos. Senão fica complicado demais. Gonçalo Matias, insistia nesta questão, que me parece interessante perceber. É o medo das pessoas que alimenta este tipo de discurso mais radical, ou é o discurso que alimenta hoje e faz crescer o sentimento de medo face ao desconhecido, face ao imigrante, face ao refugiado? É um pouco difícil responder, isto é aquele paradoxo que nunca se sabe o que começa, o ovo e a galinha, não é? É muito difícil. Agora, mas uma realidade sociológica é mais difícil de mudar, e a Maria João já pode ajudar daqui a pouco, do que uma realidade política conjuntural. Uma coisa é certa, estes fenómenos que nós assistimos do ponto de vista político são alimentados pelo medo e eles próprios alimentam o medo, porque essa é a forma de se perpetuarem no poder e de perpetuarem o seu discurso. Mas, como dizia Sebastião Salgado, os resultados das eleições na Europa este ano, que todos temiam que pudessem ser terríveis, apesar de tudo, os piores receios não se confirmavam. Houve algum crescimento, mas os piores receios não se confirmaram. Agora, é evidente que a pressão migratória que existiu, embora em números contidos, como dizia a Maria João, se nós pensarmos estatisticamente, todos esses números demonstram que é um número perfeitamente razoável, perfeitamente comportável, baixíssimo,
Mas há uma maximização, há uma ampliação desta realidade que leva a que as pessoas falem inclusivamente em invasão, como se números desta dimensão pudessem representar uma invasão. Mas quando nós nos apercebemos do discurso, é disso que se trata. É quase como se se tratasse de uma invasão, quando não é rigorosamente nada disso do que se trata. Por outro lado, quando falamos de refugiados, e aqui eu gostava de sublinhar isso, quando falamos de refugiados, nós falamos de um fenómeno que é preciso compreender em toda a sua essência. Nós não estamos a falar de pessoas que escolhem por razões de vida melhor, embora isso seja obviamente legítimo, mas não são pessoas que escolhem vir para um país diferente. São pessoas que são forçadas a vir para um país diferente contra a sua vontade. Para continuar a viver, para desde continuar logo. a viver, porque é isso que está em causa. É a perpetuação da sua vida e da sua dignidade enquanto seres humanos. E é por isso que desde 1951, logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional adotou instrumentos de proteção dos refugiados. Instrumentos, aliás, que da minha perspectiva deviam ser atualizados e aperfeiçoados, porque eles foram pensados para uma época que já não é a atual. Nós hoje temos, é evidente que o problema na Síria é um problema relevante, mas ele em 2015, que foi o pior ano da pressão migratória, representou apenas 55% das entradas, ou seja, há muitos outros focos de conflito, há muitas outras situações. Nós hoje temos refugiados ambientais, pessoas que não podem viver nos países onde estão porque não têm acesso à água e à comida. Nós temos vários tipos de crises, inclusivamente crises de epidemias, e que impedem as pessoas de viver e que não correspondem àquilo que é o refugiado político no sentido da Convenção. Voltemos a olhar de uma maneira mais ampla a questão demográfica à escala agora internacional. Desde logo com este número, os números concretos ajudam sempre, hoje temos tido vários. Na União Europeia só vivem 35 milhões de pessoas fora do país onde nasceram, 35 milhões de pessoas. E curiosamente desses 35 milhões, a Maria João Valente Rosa há pouco também falava disso, apenas um pouco mais de 16 milhões são de países fora do contexto da própria União Europeia. Ou seja, o número ronda os 20 milhões daqueles que, sendo fora da União Europeia, vivem hoje na Europa. No mundo, e estamos a ver este grafismo agora, há 244 milhões de pessoas que vivem fora do país onde nasceram, já o disse, representam 3,3% da população mundial hoje. Há 15 anos, no ano 2000, há pouco mais de 15 anos, já estamos em 2017, eram 173 milhões. A evolução não é assim tão grande quanto isso, mas obviamente era o sentido crescente, representavam então 2,8%. Também é curioso perceber que a maioria dos imigrantes, aqui estamos a falar de imigrantes, não é de refugiados, e vale a pena sempre sublinhar, os refugiados podem ser olhados como imigrantes, mas a imigração é um fenómeno diferente e mais amplo, e vou olhar o grafismo seguinte, o número de imigrantes vivem, sobretudo, um terço dos imigrantes do mundo em 5 países, 47 milhões nos Estados Unidos, é onde vive mais gente de outros países. Depois na Alemanha, onde vivem 12 milhões, e o mesmo número na gigantesca Rússia. 10 milhões de estrangeiros, vamos dizer assim, de países, nascidos noutros países, na Arábia Saudita, e 9 milhões no Reino Unido. Ou seja, pensando nisto em função do padrão europeu, Maria João, também temos aqui a noção de que só 2 países europeus estão entre os que mais acolhem e, curiosamente, um já nem faz parte ou não fará a muito curto prazo em termos oficiais da Europa Unida. Não é? Exatamente, a imigração, e eu reforço que está a falar da imigração é diferente, estamos a falar da questão ou do problema dos refugiados. Eu acho que é muito importante distinguirmos estas duas situações, porque de facto pouco tem a ver uma com a outra em termos concretos. Neste caso estamos a falar de imigração, de pessoas que vão para outros países à procura de melhores, novas oportunidades, e é claro que os países são muito desiguais. Como nós sabemos, o mundo não é um mundo igual e por isso é natural que países mais dinâmicos do ponto de vista económico e de outros pontos de vista, é claro que muitas vezes são países que, para quem os olha de fora, se tornam-se países mais atrativos. Também muitas vezes porque já têm um histórico de migração que permite que as pessoas se vão reunificando. De qualquer das formas, eu gostaria sempre de lembrar dois pontos. Por um lado, a questão do medo. Falou-se aqui muito do medo, não é? E de facto, o que é que se está a passar? Porque os valores, como vimos há pouco, dos migrantes não aumentaram tanto. O que é que se está a passar para discursos como discursos da Marine Le Pen ou discursos novos estejam a ganhar força? Por um lado, realmente a ausência de factos e a capacidade que muitas vezes se tem para transformar em verdades
inverdades. E isso é algo muito preocupante nos dias que correm e, por isso, é uma situação que pode causar os maiores danos ao equilíbrio de uma sociedade. Por outro lado, há um medo também latente em relação a isto, é que se o mundo está a crescer de uma forma explosiva, como há pouco o disse, de 1960 até ao ano 2000, o mundo acrescentou 4 mil milhões de residentes e só no início do século XIX é que atingiu o primeiro milhar de milhão. Portanto, vejam só, esperamos que em 2050 o mundo atinja os 10 milhares de milhão. Portanto, estamos em crescimento, mas a Europa e a União Europeia em particular está a perder peso. Ela em 1960 representava cerca de 13% da população residente no planeta Terra e atualmente já representa 7%. E então, o que é que os europeus, e isto começa a representar algum medo, no sentido de estamos a perder protagonismo em relação aos outros, mas a questão, mais uma vez, é porque nós não nos libertamos desta forma de olhar para as pessoas enquanto pessoas e olhamos para os outros como... E eu agora tenho mesmo que acelerar, porque o nosso tempo está a voar, só concluindo, Maria João. Vivendo fora, são, de uma maneira geral, se não vierem do nosso continente, são de uma maneira geral inferiores a nós. Isto é algo muito crítico e que nós temos, mais uma vez, que apelar a todos e à escola em particular tem aqui um papel essencial para trabalhar as nossas cabeças. De outro modo, não vamos lá. Eu sublinhava aqui mais um número. Hoje em África, por exemplo, vivem 1.300 milhões de pessoas. Até ao final do século serão, em previsão, 9 mil milhões, o que sublinha, no fundo, o que a Maria João acaba de trazer. No mundo, 9 mil milhões no mundo. Sim. Bom, é também bom dizer isto. É verdade que continuamos a crescer, talvez de uma forma explosiva, mas menos explosiva. Isto é, cada milhão adicional está a levar, mil milhões adicionais está a levar um pouco mais de tempo a ser atingido. Portanto, continuamos a crescer, mas estamos a crescer um bocadinho mais devagar do que crescíamos aqui há 1 ou 2 décadas. E é normal que com o desenvolvimento, só esta a chegar a outros países, esse abrandamento seja ainda mais notável. De resto, sublinhando também o que a Maria João já disse, estamos todos a envelhecer. São muito poucos os países do mundo que neste momento não envelhecem. Todos eles têm uma tendência de envelhecimento em estádios muito diferentes. Alguns muito envelhecidos como nós ou o Japão, outros muito poucos como alguns países da África subsaariana. Mas quando eu dizia, deixe-me só acrescentar mais isto, que é interessante no início do programa, que países como a Nigéria ainda, o Congo, a Tanzânia e o Paquistão vão ser dos que mais vão crescer ainda. Exatamente. Assim, ou seja, não são países ocidentais. Não, já não são nesta altura, serão nem ocidentais nem europeus. Já não são nesta altura e serão ainda menos no futuro. Eu queria só retomar 2 ou 3 ideias de que foram aqui avançadas. A primeira é esta questão do medo e do que se passa na Europa. O que me parece é que o discurso político europeu, tem acentuado excessivamente duas vertentes, que depois procura plasmar em política, que vão, por exemplo, no sentido de controlar mais as fronteiras externas e, eventualmente, repor as internas. Uma das componentes é associar a imigração à ideia de terrorismo ou de atos ilícitos. E isso tem sido muito sublinhado. E as políticas europeias acabam por agarrar isto e procurar plasmá-lo depois na prática dessa política. A segunda ideia é da questão da identidade. Como, digamos, pegando nas palavras do Sebastião Salgado, a identidade é dinâmica, mesmo que não haja migrações. Nesta sociedade em rede, como diz o Castells, nós somos tudo menos imunes ao que se passa nos outros lados. Se estivesse aqui a assistir um português do século XVIII, a identidade dele era mais longínqua da nossa do que se estivesse aqui, provavelmente, um ucraniano sentado, que nos compreendia muito melhor do que esse português de Portugal com 200 anos. É verdade, não temos o Ministério do Tempo e não o podemos pôr cá. Temos no ar na RTP. É verdade. Mas a questão da identidade, ela é uma coisa dinâmica. E a terceira nota é a questão da burocracia. Não posso resistir a esta questão da peça. É verdade o que se passa. E a minha opinião é que a mudança da legislação portuguesa, a partir das boas reformas de 2007 e 2008, não foi muito positiva em relação à burocracia. O que fizemos em 2011 foi governamentalizarmos mais, por um lado, e tornarmos mais discricionária a ação de algumas entidades que tratam deste tipo de documentação. E, portanto, as vidas são mais difíceis para os imigrantes. E não basta apenas nós melhorarmos os sistemas formais. O país tem de ser atrativo para as pessoas. As pessoas têm de querer vir para Portugal. Não ficam cá, por exemplo, os 40% que se foram embora. Também há 13% que foram embora da Alemanha. É bom lembrar isto, não vão só embora de Portugal. Mas vão-se embora porquê? Porque as pessoas têm contactos familiares, por exemplo, em França ou na Inglaterra. Londres é mais atrativo do que Lisboa. Jorge não se vai calar ainda, vai ter que responder uma pergunta da Cátia Lúcio. Cátia, boa noite. Com todo o gosto. Peço que coloque o mais brevemente que puder a pergunta. Bem-vinda. Muito boa noite. A minha pergunta então é a seguinte. Numa perspectiva económica, mas sobretudo humana, em que medida é que o cidadão comum pode ter um papel integrador e contribuir de uma forma positiva para esta dinâmica populacional?
É uma pergunta terrível. Podia-se fazer um programa inteiro sobre o que é que os cidadãos comuns podem receber. Portanto, vai ter que ser o poder de concisão. Agora que me libertou dos gráficos, eu acho que as fotografias de Sebastião Salgado permitem discutir muito mais estes assuntos do que gráficos ou mapas que eu faço. Contra mim falo. Mas sobre esta resposta, de muitas maneiras. Do ponto de vista, por exemplo, institucional e político, tendo uma atitude que apoie e que pressione as nossas instituições para terem as políticas mais corretas no sentido do acolhimento. Na questão do dia-a-dia, procurando ultrapassar, porque isto de compreender o outro nem sempre é fácil. As pessoas são diferentes e às vezes nós não compreendemos o outro. Havia várias histórias que se podiam contar aqui sobre a incompreensão mútua entre imigrantes e nacionais e que é recíproca. Às vezes os imigrantes não percebem os nacionais. E no dia-a-dia ter uma atitude que procure, por um lado, ultrapassar as barreiras que muitas vezes nos são transmitidas pelos órgãos de comunicação social, mas também por aqueles que estão ao nosso lado e que vão falando connosco, de maneira a compreender que ser diferente não é ser pior, não é ser inferior, não é? É apenas trazer outras coisas que nós não temos aqui. As cidades, que são o sítio mais diversificado que existe, já houve ali o bonito exemplo do bem famoso do Martim Muniz, as cidades, pela sua diversidade, são também, além de diversas, as mais criativas, as mais inovadoras, as mais tolerantes, porque aí é que contactamos com o outro. Portanto, neste dia-a-dia, contactar com o outro nas escolas, na rua, conviver com ele, também é um passo enorme para que o cidadão comum ajude a este melhor acolhimento. Essa mudança do campo e da cidade vai ser tema de um Fronteiras 21, já se falou tanto hoje, eu já não resisto a pré-anunciar. Paulo Jorge Pereira, a última pergunta do público, de um amigo e companheiro jornalista. Bem-vindo, Paulo, a tua pergunta, por favor. Boa noite. A minha pergunta vai no sentido de recordar que passa um pouco mais de 70 anos sobre o final da Segunda Guerra Mundial e, nessa altura, muitos povos europeus procuraram outros continentes à procura de boas condições de vida. E, no entanto, neste momento, países, e isso já foi falado aqui várias vezes, países europeus como a Hungria, a Eslováquia, a República Checa e outros estão, a Sérvia, por exemplo, estão a colocar graves constrangimentos à chegada e à fixação de refugiados. Isto confirma uma tendência que é muitas vezes referida de que a humanidade não aprende com os erros. Sebastião Salgado, aparecia a pergunta. Resume um pouquinho para mim, porque eu sou um pouquinho surdo. Eu perdi minha audição no Kuwait, na época do Saddam Hussein colocou fogo naqueles poços de petróleo. Eu trabalhei muito próximo daqueles poços de petróleo, como você trabalhar na traseira da turbina de um jet. Eu perdi muito a minha audição. Sinteticamente, um pouco mais alto se puderes, para eu não ser fiel. No fundo, a síntese é perceber que só passaram 70 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, o que para a história do mundo é uma gota, e, no entanto, a Europa que procurou, ou povos da Europa que procuraram melhores condições de vida, tentando fugir à devastação da Segunda Guerra Mundial, estão hoje a colocar graves constrangimentos à entrada de estrangeiros. A Hungria, a Sérvia, a Eslováquia, a República Checa são apenas alguns exemplos. Se não aprendemos com os erros, no fundo é a pergunta. Pois é, mas eu falei há pouco tempo, a gente tem uma tendência terrível a analisar a história a curto prazo. É claro que é aquele momento que nós estamos vivendo que é o importante, mas se a gente faz uma análise mais larga, eu acho que é um aprendizado constante, uma evolução constante, uma adaptação constante. Eu falei isso no início da emissão, eu acho que a imigração não é boa nem é ruim, não é nada disso. Nós estamos vivendo uma reorganização da família humana, uma reintegração da família humana. Olha bem, quando vocês chegaram no meu país, em 1500, o que nós encontramos naquele país? Nós encontramos uma população indígena que já tinha chegado lá 16 mil anos atrás, entrado pelo Estreito de Bering. Era o mesmo ser humano que saiu daqui do norte da África, do Oriente Médio, há 70 mil anos, que foi para todo esse planeta. Olha bem o que era Portugal. No início da época cristã, eram algumas tribos que tinham aqui. Isso aqui foi colonizado pelo Império Romano, foi transformado num país. Esse país que era parte de toda essa mesma espécie que foi para todo lado. E esses portugueses saem daqui e reencontram o mesmo ser humano que eles faziam parte deles, que entraram na América 16 mil anos antes e reencontraram. Só chegaram homens portugueses no Brasil. As primeiras mulheres portuguesas chegaram no Brasil mais de 50 anos depois. E aqueles homens portugueses, dezenas de milhares, centenas de milhares, se multiplicaram com aquelas indígenas, não é? A ponto que os jesuítas chegaram, acharam aquilo uma bagunça, uma coisa terrível, mas é o Brasil. Foi formado, depois chegaram as populações
escravas da África que se adaptaram sobre aquilo, corrente migratória do mundo inteiro, e somos nós, os brasileiros que estamos aqui. Nós não perdemos nada, absolutamente nada dos nossos traços culturais. Nós somos o que nós viemos para ser, não é isso? Portugal não perdeu nada e nem perderá. Os alemães também não. Mas nós, daqui a 100 anos, não seremos mais os mesmos. Não é isso? Nós estamos numa mutação, numa evolução permanente. Nós somos a mesma espécie. Um ser humano que sai da Angola e um ser humano português é exatamente o mesmo. Fisiologicamente é exatamente o mesmo. O que uma mãe sente pelo filho dela na Angola, uma mãe portuguesa sente, bom, sim, não tem diferença. O que é essencial para um é essencial para o outro. Nós somos os mesmos, nós estamos só nos reencontrando, nos reintegrando. E olha, eu acabei um projeto que eu fiz durante 8 anos sobre o planeta. E eu descobri que o único defeito da nossa espécie é viver só em torno de 80, 90 anos. Se a gente pudesse viver 1000 anos, 2000 anos, nós íamos compreender a evolução que a gente não compreende. E eu, se tivesse uma síntese melhor para pedir, acho que não conseguia. Isto que o Sebastião Salgado disse é admirável. Para terminarmos o programa, resta-me agradecer à Maria João Valente Rosa, ao Jorge Maquês Tamalheiros, obviamente também ao Gonçalo Matias e muito pelo privilégio de termos o Sebastião Salgado connosco em Portugal e neste Fronteiras 21. Obviamente a todo o público presente no Teatro Tal e em particular a si em casa. No próximo mês, mais um dos temas que desafiam Portugal e o mundo neste Fronteiras 21. Boa noite e muito obrigado.